nós vamos falar um pouquinho sobre saúde e doença e o que a técnica ou as técnicas que nós trabalhamos podem oferecer em termos de recursos terapêuticos para o tratamento das doenças e a manutenção ou reequilíbrio da saúde. Antes de iniciar a falar do assunto que eu tenho anotado aqui para ser desenvolvido, eu quero colocar para vocês um pensamento do Jung, que eu considero um mestre da psicologia e até mesmo do psiquismo, que disse o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, lembrem bem dessa frase, né? Porque nós costumamos muito utilizar essa ideia, né? Quando dizem, é meu destino, foi Deus quem quis, é o destino da pessoa. Mas ninguém foi verificar se aquilo era realmente o destino ou não, se Deus quis realmente aquilo ou não, se Deus deixou algum recurso em algum lugar para ser utilizado para a resolução daquele problema. Então, nós ainda estamos muito longe de termos uma consciência mais ampliada, digamos assim, e mais perspicaz, no sentido de investigar todas as possibilidades para a resolução de problemas. Muitas vezes ainda arranjamos entraves de natureza religiosa, entraves preconceituosos para dificultar a nossa própria vida. Ou então acreditamos nas pregações negativas de pessoas que falam, isso a religião não permite, isso Deus não quer, isso é pecado, isso aí não é coisa divina. E as terapêuticas do psiquismo ainda que tem muitas restrições sobre muito preconceito, desde preconceito de religião, com a questão de reencarnação, que há muito preconceito em cima e desconhecimento, né? Então, muitas pessoas deixam de utilizar um tratamento altamente positivo, que seria a solução do seu caso, por preconceito ou porque seguem as orientações ou as campanhas negativas de outras pessoas, né, que na realidade estão interessadas em carregar recursos ou importância para si própria, mas não estão nem aí com o seu problema, com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua possibilidade de dificuldade na sua vida. Então, vamos abrir as nossas mentes para a divindade que é infinita. Você olha para isso que nós chamamos de céu, você vê trilhões de estrelas aí, e são todas casas do Pai, como dizia Jesus, aberta à nossa disposição para a nossa investigação. Nada é proibido. É proibido ir na Lua, Deus proibiu. O homem já foi e pisou lá, era proibido? Não, era difícil. Mas a partir do momento que houve uma determinação, foi possível. Chegar a outros planetas é proibido? Não, nada é proibido. A lei divina diz o seguinte apenas: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, só tem consequências. Então vamos usar a nossa inteligência, nossas capacidades, os nossos recursos, nosso bom senso para fazer semeaduras boas, positivas. Agora vamos esquecer o preconceito, jogar fora o preconceito, jogar fora essa ideia de que a religião proibiu. Mas qual é o problema? Você está prejudicando alguém? Está prejudicando a si mesmo? Não, você está buscando solução de problemas. O Evangelho diz também, e o Evangelho é o manual de bom funcionamento do ser humano, o grande manual de bom funcionamento do ser humano, né, que determina quais as melhores atitudes e as atitudes mais compatíveis com as leis divinas, para você não criar dor, não criar sofrimento, não criar problemas para você. Então, vamos buscar ali, quando o Evangelho diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á e pedi e obtereis. Ele não diz, buscai se a religião permitir, não diz isso. Buscar antes vai perguntar se tem comprovação científica, não diz isso. Nós temos que buscar aquilo que o bom senso está mostrando que funciona, que é bom para nós, que é bom para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia.
para o nosso progresso. Então, vamos abrir a nossa mente para acolher as coisas boas que a divindade nos colocou à disposição ou está colocando. Ninguém vai dizer que abre mão dessa maquininha maravilhosa aqui chamada celular. Quem que abre mão disso hoje? Ah, mas é pecado, com isso aqui se comunica com alguém que está lá no outro lado do planeta. Que coisa maravilhosa a divindade nos proporciona, nos coloca nas mãos, através da inteligência, da pesquisa de alguém. Então, vamos nos abrir para isso. E, da mesma forma, as técnicas terapêuticas que nós usamos, como a captação psíquica, a apometria, a TVP, não existe nenhuma proibição divina sobre isso, não existe nenhuma proibição de espírito, existem conceitos e preconceitos. Assim como existem espíritos, pessoas preconceituosas, existem espíritos preconceituosos. Assim como existem agrupamentos, partidos políticos preconceituosos, existem religiões preconceituosas, tá? Grupos que se juntam por afinidade porque são todos preconceituosos, ou admitem isso, não admitem aquilo, e começam a colocar proibições, que na realidade são proibições para eles, para aquele grupo, mas não é uma proibição divina, é uma proibição, regras daquele grupo, né? Então quem quiser se submeter, se submeta. Agora você que está precisando ajuda, precisando resolver seus problemas, remover ou amenizar a sua dor, seu sofrimento, suas angústias, suas inquietações, desenvolver seus potenciais, se abra para o novo, para as possibilidades que estão sendo colocadas aí pela divindade em nosso favor. Ninguém que sinta um espinho no pé vai continuar caminhando com o espinho no pé. Ele vai parar e vai arrancar o espinho, vai resolver o problema. Por que você tem... Ah, não, Deus não permite. Se o espinho cravou no pé, eu vou ter, porque é karma, vou ter que continuar com o espinho no pé. Não é assim que funciona. E já que mencionamos a palavra karma, vamos falar um pouquinho de karma, porque faz parte deste assunto saúde e doença e o que podemos fazer para resolver esses problemas, tá? Depois nós vamos falar das causas, um pouquinho da natureza humana, um pouco mais, os tipos de condutas que geram doenças e tudo mais. Então, o que são karmas? Que é muito usado isso, ah não, isso é karma, eu não posso mexer. Ou então, se eu for fazer uma captação, fazer uma apometria, eu posso incidir no karma de alguém, vou mexer no karma de uma pessoa. Isso é um pensamento antigo indiano do karma, que quem nasceu lá na miséria, na dificuldade, tem que permanecer daquele jeito, porque é karma, ele não pode buscar em ninguém, ele vai lhe dar o direito de sair daquela situação. Não vai lhe oportunizar a possibilidade de sair daquela situação por causa daquela ideia, daquele conceito antigo de karma que é daquele povo. Não é um conceito nosso aqui do Ocidente. Então, nós que estudamos o karma aqui como consequência, porque na realidade, você vai nos livros mais antigos, né, do hinduísmo, está lá karma como ação. Tá? Toda ação tem uma reação. Todo impulso é a terceira lei de Newton da física clássica. Toda ação tem uma reação no mesmo grau de intensidade. Toda ação provoca uma reação no mesmo grau de intensidade. Então, nós temos o chamado karma de expiação, que é o mais temido e o mais falado. Ah, essa expiação é karma. Então a pessoa nasceu com uma deficiência. Isso pode ser karma de expiação ou não. Pode ser uma programação, pode ser que ele programou para desenvolver outros potenciais, nascer limitado. Pode ser que ele se programou daquela maneira para impedir condutas inadequadas. Então, com aquela limitação, ele não vai poder praticar aquela conduta, ele quer corrigir uma deficiência. Ele pode nascer daquele jeito porque ele quer se pôr à prova, né? Quero ver como é que eu me saio nesta condição, como é que eu lido com isto, né? E pode ser uma consequência normal de uma imprudência qualquer. Então, nós temos aí 4 tipos de karmas, que nós não sabemos qual deles a pessoa está passando. Karmas de dor, de grandes dores e sofrimentos,
né, de escravidão, onde a pessoa não pode fazer nada, então aí entra mais para o karma de expiação, mas às vezes também nós podemos olhar como karma de programação e karma de provação. Dizem que muitas vezes em determinados grupos escravizados, quando se olhava aquele grupo com olhos de ver, se via agrupamentos de nobres extremamente preguiçosos que viveram no conforto, no usufruto só das benesses da vida, sem nunca olhar para o semelhante. Muitos pediram para passar por essa situação de escravidão para aprender a trabalhar. Então vão passar 50 anos trabalhando em trabalhos forçados, até que desenvolvam o gosto pelo trabalho. Então são karmas que podem ser de expiação, mas pode ser uma programação. Então ele fez uma programação para ele desenvolver um outro potencial que ele não estava desenvolvendo e que de retorno ao mundo espiritual ele percebeu que aquele karma, que aquele vício de conduta, de acomodação, lhe era altamente prejudicial. Então, como se diz no mundo espiritual que o trabalho cura qualquer doença, então se submete às vezes a um trabalho forçado para que ele possa resolver um problema que lhe causaria um problema maior no futuro. Partindo também para as causas de doenças, que é o que nós mais investigamos e tratamos em nosso trabalho, nossa proposta de trabalho, que tem como proposta eixo a captação psíquica, a apometria e a TVP, essa trilogia espetacular aí de trabalho, de resolução de problemas e de resgate também na caminhada evolutiva, nos serve também como exercício do espírito de fraternidade, de cooperação, no trabalho gratuito com a apometria, nas casas, os centros ou grupos espíritas, e no trabalho profissionalizante ou profissional da TVP e da captação. Então são recursos, são técnicas espetaculares, maravilhosas, para a resolução de problemas humanos e para o entendimento das causas desses problemas. Evidentemente que para que possamos trabalhar com isso, com esses recursos, nós temos que estudar um pouco da natureza humana, um pouco do espírito humano, como é que isso acontece, como é que funciona. Ou seja, nós temos que ter uma boa noção sobre autoconhecimento, sobre o conhecimento do psiquismo humano, natureza humana ou espírito humano, como quer que se queira chamar. Porque quando eu falo problema espiritual, todos os nossos problemas são espirituais. Nós somos espíritos encarnados. Você não pode mexer com isso, que isso é coisa de espírito. Você é um espírito encarnado. Tudo que você mexe já é coisa de espírito, porque você é um espírito. Mexer com o psiquismo, como se fosse uma coisa à parte. O psiquismo é tudo que envolve a tua condução de vida, todos os teus registros mnemônicos, toda a tua história faz parte do teu psiquismo. A pessoa tem problemas mentais. O que é conhecido como problemas mentais? Esquizofrenia, loucura, essas coisas, são distúrbios de psiquismo que foram arranjados como mecanismos, muitas vezes, de defesa da própria consciência, né? Uma consciência que se destrambelhou, que abusou demais, então muitas vezes escorrega ou busca um recurso da loucura para se safar de lidar com a realidade. Então ele fica num campo de uma fantasia chamada loucura, né, para preservar os mecanismos de consciência. No fundo são recursos da lei divina também, mas que exigem tratamento especializado, tratamento adequado e estudo das causas. É lógico e claro que nós não podemos e não temos nem a presunção de resolver todos os problemas ou dizer que essas ferramentas substituem as outras todas. Não, tudo é complementar. Então, é evidente que se a pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia, ela precisa fazer um tratamento médico, psiquiátrico, né? Mas nós podemos contribuir com o tratamento psicoterapêutico, que é extremamente importante, porque vai buscar e tratar as causas dos problemas. O outro tratamento vai harmonizar o corpo físico e vai botar um freio na manifestação daquele problema. Então, se somar os dois tratamentos, nós teremos uma terapêutica mais completa, mais adequada.
Por exemplo, a depressão. Depressão, você pode tratar com remédio para frear o sintoma, mas a causa está muito além de qualquer sintoma. Ela é um sentimento que aflora trazendo aquela sensação, aquelas impressões, aquele estado de consciência, porque eu não vou falar um estado de espírito, porque não é o do espírito todo, é de uma parte só, que é a parte encarnada, a parte da consciência. Então, essa causa vem de muito longe, é um sentimento que chega até o corpo físico, até a consciência, até o campo emocional ou o campo psíquico, causando então esse tipo de sintomas. Aí no nosso trabalho nós podemos investigar suas causas, que muitas vezes estão há centenas ou milhares de anos atrás, até em vivências em outros planetas, que sem dúvida nenhuma podem ser acessadas e tratadas na raiz. Isso pode curar? Pode também, mas sem dúvida nenhuma vai facilitar muito e contribuir muito com o tratamento médico, caso a pessoa esteja fazendo. Nós temos que aceitar definitivamente, e neste milênio isso vai ficar cada vez mais claro e mais necessário se aceitar e se saber, que é a questão da reencarnação. A reencarnação é uma lei biológica, uma lei divina. Não depende de você acreditar ou não, porque acreditando ou não você irá reencarnar, já reencarnou e vai continuar reencarnando, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não. É lei biológica, é lei divina. As vidas sucessivas, que é do processo evolutivo. Você só evolui estagiando em todos os países, falando todos os idiomas, vivenciando em todas as religiões, vestindo todas as aparências, todas as etnias e também estagiando em outros planetas, onde a vida é muito diferente daqui. É assim que se constrói o Filho de Deus, o espírito evoluído, o anjo que um dia pode administrar um planeta, administrar um país, administrar um sistema, que aí já é coisa muito mais exigida, que acho que nem cabe na nossa imaginação, que o que se iria já administrar um planeta já é uma coisa muito além da nossa imaginação, uma complexidade de um planeta. Seria muito difícil nós podermos imaginar algumas questões, mas é o caminho do Filho de Deus, que precisa aprender tudo isso, precisa evoluir, precisa construir a sua caminhada pelo seu esforço, porque nada vai cair do céu por acaso, além de chuva e algumas pedras que caem do céu, nada além disso cai, o resto é esforço humano, e esforço é o sorte de cada um, vai construir o seu conhecimento, as suas habilidades, sua capacidade de resolução, sua inteligência, suas possibilidades, seu poder, sua sabedoria terá que ser construída com esforço. Então não tem porquê nós não estudarmos isso, que já é recomendado há tanto tempo, de milênios atrás se recomenda o autoconhecimento. Eu sempre falo que no hinduísmo, há 5.000 anos atrás, já se dizia: o conhecimento libera o karma, é o conhecimento do karma. Qual é o meu karma? Quais são as minhas semeaduras do passado? Né? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas dificuldades que eu carrego? As excrescências, aquilo que me prejudica? Eu preciso conhecer isso para eu poder resolver. Sem conhecer, eu não resolvo. Então, o conhecimento libera o karma. Aí nós chegávamos na proposta do budismo, que diz: cultive as virtudes e busque a eliminação dos defeitos. Faz o desapego dos defeitos. Tem gente que acha que é o desapego material. Então se coloca numa situação difícil porque ele acha que não precisa de nada material. Enquanto nós estamos encarnados, nós precisamos do material, sim. Agora, não deixe que o material domine a sua vida, domine você o material. É feito para isso. Né? O ser humano foi dominando a Terra e continua dominando a Terra. Ele não se deixou ser dominado pela Terra. Né? Ele vai dominando, vai administrando, vai cultivando, vai canalizando, vai construindo estrada, vai construindo as pontes,
vai construindo os caminhos de domínio do planeta. Esse é o que se chama evolução, é criar facilidades pelo próprio empenho, pelo próprio esforço, né? Então, é o que nós temos que fazer também com a nossa saúde. Quais são os melhores caminhos para nós termos uma saúde mais equilibrada, mais harmoniosa, né? Quais são as leis que regem a vida para me adequar minhas condutas a essas leis e construir uma vida melhor, mais próspera, mais saudável, mais feliz. Então, nós estamos falando das orientações para o autoconhecimento. Saindo do budismo, nós chegamos na filosofia grega, mais ou menos há 600 anos antes de Jesus, né? O hinduísmo há 5.000 anos, 3.600 anos atrás o budismo e 2.600 anos atrás a filosofia grega, né, que recomendava o conhece-te a ti mesmo e acrescentava mais, e conhecerás os deuses e o universo. O segredo de segredos está dentro de ti, homem. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, os deuses que nos administram são as nossas personalidades múltiplas. Se você observar atentamente, estudar aquilo que é chamado do panteão grego, os gregos tinham muitos deuses. Eles estão falando dos deuses das personalidades múltiplas. Tanto que o chefão dos deuses lá é o Zeus. O Zeus. Então são os Zeus que nos administram. São as nossas personalidades múltiplas que nos conduzem, que nos orientam para o bem e para o mal, que funcionam como tendências, muitas vezes são automatizadas, se apegam num vício, numa conduta e formam os automatismos. São as personalidades múltiplas que representam as vidas passadas, que guardam as crenças equivocadas ou não, os conceitos, os preconceitos, que se apegaram em filosofias, em crenças religiosas, que guardaram traumas, medos ou culpas, que fizeram pactos religiosos com a divindade e que depois esses pactos acabam nos prejudicando, porque vamos imaginar o seguinte: o sujeito fez um voto de pobreza lá em 1500, no ano 1000, entrou para a religião, fez um voto de pobreza e fez um pacto com a divindade para sempre. E hoje ele está reencarnado aqui, quer melhorar de vida, de que jeito? Ele fez um pacto com a divindade, um voto de pobreza, vai melhorar de que jeito? Não vai melhorar. Enquanto ele não desfazer esse pacto, não der um novo significado, aquele entendimento daquele momento, não vai melhorar. Então nós precisamos entender isso. Aí chegamos depois em Jesus de Nazaré, há 2000 anos atrás, e Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos falando da mesma coisa do hinduísmo, no budismo, na filosofia grega e em Jesus. Conhece a tua verdade, aquilo que está registrado em você como construção do teu passado, das tuas tendências, do teu modo de ser, e que te leva a uma conduta. Foi isso que disse o Jung, que eu falei ali no início, né? Enquanto você não conhecer isso, você acha que é o destino que está te conduzindo. Foi Deus quem quis, estou passando por isso porque Deus quis, é o meu destino. Você não foi verificar nada disso? Como é que você está responsabilizando Deus ou o destino por uma coisa que você não tem a menor ideia, né? É uma maneira cômoda, fácil, vou pelo mais fácil. Não, estudar exige esforço, né? Investigar o psiquismo exige esforço. Aí eu invento a desculpa, ou me aproveito a desculpa do outro que é proibido pela lei divina, que a religião diz que não existe encarnação, né? Que morreu acaba tudo, ou então morreu vai para o céu, vai para o inferno, vai para o sono eterno, mas não sei para onde, tá? Então você vai inventando histórias para não se esforçar, para não estudar, para não investigar. Evidentemente paga o preço de tudo isso, porque sempre que nós deixamos de fazer uma tarefa que nos compete, ou buscar um entendimento na condução das nossas vidas, isso tem um preço, né? Então, o grande convite para vocês todos, vamos estudar isso, vamos aprender isso, porque o terceiro milênio que nós estamos adentrando exige isso. A transição planetária está ocorrendo a todo vapor, o juízo final acontecendo, e nós estamos aqui encarnados nesse momento extraordinário da Terra, que está
bastante convulsionada, em conflitos, povos todos angustiados, inquietos, você vê movimentação, agitação, problemas para todos os lados. Por quê? Porque é a hora da mudança. Quem já fez mudança sabe que a casa, as coisas viram uma bagunça, não acha mais nada, não sabe onde é que guardou as coisas, depois tem que empacotar, desempacotar, faz falta, você procura, não sabe onde é que guardou. Esse é o momento de transição que nós estamos vivendo, hora de mudança. Quando passar isso, em 2050, nós vamos começar a ajeitar a mudança novamente, porque aí nós temos que arrumar a casa num modelo novo, a nossa casa mental, a nossa casa psíquica, a nossa casa de condutas terá que ser modificada. Se você vai estar encarnado ou não, não interessa, porque você vai precisar arrumar aqui ou no mundo espiritual. Então começa logo, vai criando hábito para ser o condutor do teu destino. A própria espiritualidade tem avisado que a partir de agora o protecionismo espiritual está deixando de existir. Você já tem conhecimento suficiente para conduzir a sua vida de forma harmoniosa, saudável e feliz. Não que eles vão deixar de ajudar, mas eles não vão te carregar mais não. Cabe a você começar a se movimentar. Hoje mesmo nós fazíamos um atendimento, né? E a personalidade estava num atoleiro danado com astral e queria que alguém retirasse ela de lá. Foi dito o seguinte: você se vira, se movimenta para sair daí, ou então tu vai ficar aí, vai se afundar mais ainda. E aquele lodaçal começou a se movimentar e engolir a personalidade, né? Então, significa que nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ir à luta e aprender a nos conhecer, e com isso construir um caminho mais saudável, mais tranquilo e mais feliz na nossa natureza, né? Na nossa caminhada evolutiva. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã no mundo espiritual, e depois da manhã estamos de volta. A não ser aqueles que vão ser exilados, mas eu acredito que quem vai ser exilado nem está interessado nesse estudo. Só está interessado nesse estudo quem realmente quer dar um passo em frente na caminhada evolutiva, quem quer melhorar de vida, quem quer ter uma saúde mais harmoniosa, mais equilibrada, quer uma qualidade de vida mais harmoniosa e equilibrada. E para isso devemos estudar mais, aprender mais essa matéria tão fantástica que se chama autoconhecimento ou conhecimento da nossa própria natureza humana, que também é divina.